A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz. Irmãos, pelo que vocês observaram, nós estamos num cenário novo. A nossa irmã Beatriz, ela cedeu a sua casa, a sacada da sua casa aqui em Aguaí, para nós filmarmos. E nós gostaríamos de agradecer a ela, seu esposo Rogério e toda a sua família. E também a sua sobrinha, a nossa irmã Samara, que também mora na casa abaixo. E é com grande alegria que nós estamos aqui na casa dessa família que nós aprendemos a amar. A Samara é filha do nosso irmão Sadraque. O Sadraque tem mais 3 irmãos: o Mesaque, o Abdenego e o Carlos. Por isso, nós vamos falar hoje sobre estes personagens que têm o mesmo nome: Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram homens ou jovens que saíram ilesos daquela fornalha acendida pelos servos de Nabucodonosor, imperador da Babilônia. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Eles venceram o fogo. Eles venceram o fogo. Irmãos, nós estamos passando de momentos de grande adversidade. Parece que esse vírus tem sido um problema que tem causado um verdadeiro reboliço, um verdadeiro inferno nas nossas vidas. Parece que nós estamos numa fornalha. Esse vírus é fogo. Mas nós vamos vencer. Assim como aqueles jovens venceram o fogo. Diz a palavra de Deus que naquele tempo reinava Nabucodonosor, o homem mais poderoso da face da terra, dono ou imperador do país mais poderoso da época, a Babilônia. E os babilônios, no ano 586, subjugaram o povo de Deus, invadindo a cidade de Jerusalém. E destruíram essa cidade. E foram levados para o exílio na própria Babilônia, esses 3 jovens, juntamente com Daniel. E diz a palavra de Deus que, num determinado tempo, Nabucodonosor resolveu fazer uma grande estátua, de 60 côvados de altura, ou seja, quase 20 metros. E todos do império deveriam adorar aquela estátua. E todos se curvaram diante daquela estátua, menos esses 3 jovens. E por isso, como castigo, o rei os mandou para aquela fornalha. Todavia, o anjo do Senhor estava naquela fornalha e os livrou daquele fogo. E eles saíram ilesos daquela fornalha. Sim, eles venceram o fogo. Por que eles venceram o fogo? Se você quer vencer essa prova difícil, se você quer vencer essa pandemia, olhe para o exemplo deles. Eles venceram o fogo, mesmo passando por um momento de grande adversidade. Se você observar
A vida para ninguém está sendo fácil. Mas, para aqueles jovens, a vida foi muito mais difícil do que a minha vida e talvez do que a tua vida. Eles eram jovens e foram levados para um país estranho, tiveram que aprender tudo de novo, e aquele país adorava outros deuses, e de repente Nabucodonosor faz essa estátua, e eles não se rendem, não se dobram diante da estátua. Por isso passaram por um momento de grande adversidade. E Deus os abençoou. Irmão, eles venceram o fogo. Você deve estar passando também um momento de grande adversidade. Além desse problema de pandemia, você deve estar enfrentando outros problemas, problema na casa, problema financeiro, ou problema de outra enfermidade, ou de qualquer outra sorte. Não sei que problema você está atravessando, às vezes você está passando por uma prova de fogo. E por isso essa palavra para você. Sim, eles venceram o fogo. Eles venceram o fogo porque eles eram fiéis a Deus. Por que que aqueles 3 jovens venceram o fogo? Porque eles foram fiéis a Deus. Diz a palavra de Deus que o Nabucodonosor, como nós falamos, mandou edificar aquela estátua. Todos se dobraram diante delas. Mas aqueles jovens não se dobraram diante da estátua. Não se dobraram diante da estátua. Não se dobraram diante da estátua, porque eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus. Que maravilha. Eles não se renderam. E é isso que vai te dar vitória sobre essa adversidade. Eu não sei o que você está enfrentando. E muitas vezes, quando as tribulações, quando as provas de fogo assolam a nossa vida, a nossa tendência é desanimar, a nossa tendência é fracassar. Mas observe o exemplo daqueles jovens. Mesmo passando por essa prova de fogo, eles não se dobraram diante da estátua, porque eles eram fiéis a Deus. E é isso que é importante na sua vida. Nesse momento de adversidade, permaneça fiel a Deus, não se dobre diante de um ídolo estranho, não se dobre, não se curve a ninguém, a não ser o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eles venceram o fogo. Eles venceram o fogo. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Se você observar esse capítulo 3 do livro de Daniel, você vai ver que quando Nabucodonosor ficou sabendo que todo mundo se dobrou diante da estátua, mas aqueles 3 jovens permaneceram irredutíveis, ficaram firmes, ele foi tomado por uma fúria terrível. E então ele mandou aqueles jovens para a fornalha. E antes de irem para a fornalha, aqueles 3 jovens disseram: se o Senhor quiser, Ele é poderoso para nos livrar desse fogo e para nos salvar dessa fornalha. E a fornalha estava sobremodo acesa. Nunca esteve tão acesa assim. Era um forno terrível, um verdadeiro inferno. Mas eles superaram, porque eles confiaram no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. O que vai nos salvar dessa adversidade não é o medo, não são os homens, porque maldito é o homem que confia no homem. Quem vai nos tirar é o Deus Todo-Poderoso.
Por isso, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Jesus Cristo vai falar que Ele nos deixa a sua paz, Ele nos dá a sua paz e não a dá como o mundo a dá. E Ele diz, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize, crede em Deus, crede também em mim. E é nisso que você tem que confiar, você tem que acreditar. Fique em paz, meu amado irmão, passe por essa adversidade, passe por esse fogo. Em paz, em segurança, crendo. Por quê? Porque a fé é que nos dá coragem, nos reveste de forças para enfrentarmos a adversidade. E aqueles jovens, eles criam num Deus Todo-Poderoso que era muito maior do que Nabucodonosor, que era muito maior do que aquela estátua. E nós também confiamos nesse Deus que é maior do que tudo, que é maior do que o vírus, é maior do que a China, é maior do que qualquer líder mundial, é maior do que tudo. Creia e verás a glória de Deus, é o que disse o Senhor Jesus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos observar os exemplos do passado, homens que extinguiram a violência do fogo, homens que fecharam a boca dos leões, derrubaram muralhas, desbarataram exércitos, se fizeram fortes na terra. Confie no Senhor. Não deixe a sua fé. Ainda que tudo vá contra você, que você vença pela fé. Sim, eles venceram o fogo. Eles venceram o fogo porque o Filho de Deus estava com eles na fornalha. É o que nós observamos nesse texto da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aqueles jovens foram levados para a fornalha, mas o fogo não o extinguiu, nenhum deles. Diz a palavra de Deus que o fogo era tão intenso, era tão grande, que aqueles servos de Nabucodonosor, aqueles soldados que eram homens fortes, que levaram esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, até aquela fornalha, só com a proximidade do fogo já morreram. Tamanha era a intensidade daquele fogo. Mas aqueles 3 jovens passearam na fornalha, andavam no meio da fornalha. E então Nabucodonosor via de longe e observava lá a fogueira e os jovens. E ele, vendo que nada estava acontecendo com aqueles jovens, ele viu uma 4ª pessoa. Ele diz, não, foram 3 aqueles que foram jogados na fornalha, porque eu vejo 4, e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. É o que ele diz. Quem era o 4º? O anjo do Senhor. O Filho de Deus encarnado. Jesus ainda não tinha nascido como homem, mas ele assumiu uma forma humana naquele momento para livrar aqueles jovens da fornalha. Porque Jesus, como homem, ele nasceu em Belém, mas como Deus, ele é eterno, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o que nós acreditamos. E naquele momento, o próprio Filho de Deus estava com eles naquela fornalha. O Salmo 34 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você pode passar pelas águas, Deus vai estar com você. Você pode passar pelos rios, eles não te submergirão. Você pode passar pelo fogo, porque chama nenhuma vai arder em você. Aqueles jovens passaram por essa prova de fogo, foram para a fornalha, mas Deus estava ali, permitindo que nada acontecesse com eles. Nada aconteceu com eles, porque Deus esteve com eles. Jesus foi com eles para a tribulação. Você pode saber de uma coisa, e é o que você tem que saber. Você pode passar o que for nessa terra. Coronavírus, desemprego, adversidade, problema de saúde ou qualquer outro mal. A guerra pode estourar contra você, mas não tenha medo, não tenha receio, porque Deus está com você. Como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo e a sua vara e o seu cajado nos consolam.
Sim, não tenha medo, mas veja quem está do teu lado, quem está à tua direita, à tua esquerda, quem está à tua frente, quem está atrás de você, para te livrar de toda seta que voa de dia, de toda mortandade que se propaga nas trevas. Ele é aquele capaz de extinguir a violência do fogo. Creia nele, creia que Jesus está com você, porque a palavra de Deus é essa. Jesus, quando ressuscitou, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, eles venceram o fogo e saíram ilesos. É o que diz a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram para o fogo, sim, porque eram fiéis a Deus. Mas eles confiavam nesse Deus Todo-Poderoso. E Deus não os decepcionou. Deus foi com eles para a fornalha. Jesus esteve ali passeando com eles naquela fornalha. Olha que coisa maravilhosa. Eles pisando sobre as brasas, o fogo e o calor ao redor deles. Mas diz a palavra de Deus que quando Nabucodonosor viu que o fogo não podia com eles, Nabucodonosor os mandou sair da fornalha. E quando eles saíram da fornalha, foi verificado que nada aconteceu com eles. Nem uma queimadura de segundo, terceiro, nem de primeiro grau. Diz a Bíblia que nem a chama dos atingiu nem mesmo um fio de cabelo deles, e nem foi achado cheiro de fogo nas suas roupas e nos seus corpos. Deus os blindou de tal maneira que nada aconteceu com eles. Eles passearam pela fornalha e nem cheiro de fogo foi achado e sentido naquele dia. Olha como Deus é poderoso. Deus é aquele que é capaz de nos guardar em perfeita paz àqueles que têm um propósito firme no Senhor, porque estes confiam no Senhor, é o que diz o profeta Isaías. E eu creio nisso. O mesmo Deus que foi ontem, é hoje, vai ser sempre. O mesmo Deus que tirou aqueles jovens da fornalha, o mesmo Deus que deu vitória sobre aqueles inimigos, Deus vai dar vitória para você. Você pode sofrer uma prova de fogo, mas Deus não vai fazer você vacilar. Sairemos intactos dessa pandemia, sairemos livres desse mal, com toda certeza. Sim, eles venceram o fogo para mostrar em um país estranho, em um país que não conhecia a Deus, o Deus verdadeiro. Por que Deus permite as tribulações da nossa vida? Por que muitas vezes a nossa fé é provada? Sabe por quê? Deus só prova os obreiros aprovados. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos preocupar em nos apresentarmos aprovados como obreiros, que evita os falatórios profanos, não tendo que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Seja um obreiro aprovado como foram Sadraque, Mesaque e Abdenego, para que o poder de Deus seja manifestado através das suas vidas. Um dia, quando Lázaro já estava morto, há 4 dias e já cheirava mal, Jesus foi até aquela sepultura e antes de ressuscitar a Lázaro, ele vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus naquele cemitério foi manifestado porque Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu daquela sepultura e venceu a morte para mostrar o poder de Deus. E é por isso que Deus permite adversidades na nossa vida, para que possamos vencer todo o mal, toda a adversidade. Creia nesse Deus Todo-Poderoso e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E finalmente, eles venceram o fogo para que o rei da Babilônia pudesse reconhecer quem é o rei dos reis. O que aconteceu depois que aqueles jovens foram ali
vencedores diante daquela fornalha. O que aconteceu quando aqueles jovens superaram o fogo? Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é Deus, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o Deus verdadeiro, e ele baixou um decreto que todos os moradores da Babilônia deveriam adorar e servir esse Deus. Olha que coisa maravilhosa, quantas pessoas foram abençoadas naquele dia, quantas pessoas puderam crer nesse Deus verdadeiro e reconhecer que Ele é o Deus que nos livra de todo o mal, de toda a violência do fogo e de toda a fornalha, é o Deus que nos livra do inferno. Sim, muitas pessoas se converteram na Babilônia, inclusive o próprio imperador. E é para isso que nós, muitas vezes, somos tomados pela adversidade. Não apenas para manifestar a glória de Deus na terra, mas também para que Deus nos use, para que muitas pessoas conheçam esse Deus verdadeiro. Por isso, até mesmo na adversidade, até mesmo em meio à prova de fogo, que você possa proclamar e anunciar às pessoas com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua fé, mostrando quem é o Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Amém? E que você vença a sua prova de fogo.